E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, quero tratar um pouco deste assunto. Se Deus não existisse, né, o que você estaria, né, fazendo agora? A gente vê todo santo dia, né, um batalhão de pessoas em volta, né, da palavra de Deus, falando de Deus, né, falando de Deus, uns, né, falando bem de Deus, e alguns grupos falando mal de Deus. O fato é que estão falando, né, de Deus. Então eu deixo aqui nesse vídeo, né, esse questionamento: se Deus não existisse, né, o que você estaria fazendo agora? Faça essa reflexão e comente, né? Deixa aqui nos comentários a resposta, né, para essa pergunta. Se Deus, né, se Deus não existisse, o que você estaria fazendo agora? Como eu disse, né, existem grupos, e espero que esse vídeo, né, chegue, né, a esses grupos, né, ou pelo menos aos adeptos desses grupos de ateu militante, para que essas pessoas, né, façam essa reflexão e respondam, né, essa pergunta: se Deus não existisse, o que você estaria fazendo, né, agora? Porque toda noite, até mesmo de dia, né, você vê lives de grupo de pessoas negando a existência de Deus. Quer dizer que eles se juntam para negar a existência de Deus. Então fica esse questionamento: se Deus não existisse, o que você estaria fazendo, né, agora? Já que você nega a existência de Deus. Como fica, como funciona, né, essa mentalidade, né, ateísta, né? Um ser que não existe, né? Um ser que não existe, segundo eles, um ser que não existe, mas eles mesmos se reúnem todo dia para falar desse ser, né? É muito contraditório, né? Quer dizer que Deus não existe, mas eu vou me reunir daqui a pouco, né, com meu grupo para falar de Deus. Eu passo o dia falando de Deus, né? Vou fazer uma live com os meus, né, colegas para falar de Deus. Então veja que não é um fato de negar Deus, né? Não é, parece um interesse, né? Um interesse por trás disso, né? Alguém viu nisso um ganha-pão, né? Alguém viu nisso, né, um modo de ganhar a vida, fazer lives, né, de 4, 5, 6 horas falando de Deus, falando erradamente, né, contra, esplaguejando, blasfemando, algumas vezes, né, contra Deus, contra o Criador, sem se dar conta, né, sem se dar conta da tremenda ingratidão que estão, né, fazendo com esse Deus. No mínimo, alguém ali da bancada, dessas bancadas da vida, né, desses ateus militantes, no mínimo alguém que tivesse um mínimo ali de espírito, né, de gratidão, poderia acordar para a vida e dizer: mas espera aí, nós estamos criticando Deus, estamos criticando os crentes, estamos aqui, né, negando a existência de Deus, e estamos reunidos no nome de Deus, vivendo de Deus. Poxa vida, então se a gente está vivendo de Deus, eles deveriam pensar isso, né? Puxa vida, se a gente está vivendo de Deus, está se reunindo
em nome de Deus, por causa de Deus, no mínimo, ser grato, né, a esse Deus, porque tudo é por Deus, né? Tudo é por Deus. Se eles estão se reunindo, se estão né, se reunindo toda noite, se eles têm um grupo para falar da religião dos outros, negarem a fé dos outros, negarem a igreja, negarem Jesus Cristo, negarem Deus, se eles têm um encontro marcado para proceder dessa maneira, né? E viver dessa maneira, coloca lá o seu Pix, né? Coloca lá os seus pedidos, né? De grana, né? Para sobreviver. Então, veja, se você é um ateu militante e está vendo esse vídeo, não está sendo muito incoerente esses grupos, né? Porque não estão vivendo de Deus. E como é que eu vivo de um ser que não existe? Não tem como, né? Como é que você vai viver de Deus se ele não existe? Olha só que incoerência tremenda, né? Então, fica aí essa reflexão. Fica aí, né, essa pergunta. Se Deus não existisse, o que você estaria fazendo agora, né? Se Deus não existisse, o que esses homens estariam fazendo? Todas as noites, né, fazendo essas lives, fazendo seus encontros com seus amigos e com os seus, né, adeptos. Como seria isso? Simplesmente não existiria, né? Se Deus não existisse, nós não estaríamos aqui falando dele. E eu fico, né, impressionado com esses senhores, né, que se reúnem nesses grupos para negar a existência de Deus. Por quê? Isso só mostra, né, uma ingratidão muito grande, né? Eu vivo de Deus, me reúno em nome de Deus, estou ganhando ali minha bolacha, o meu pão, falando de Deus, e ao mesmo tempo negando. E os mais radicais, além de negar, ofender, né? Blasfemar, colocar rótulos nesse Deus. Então, me parece que o ser humano já enlouqueceu, né, há muito tempo, né? Já perdeu, né, a lucidez, né, há muito tempo. Como eu posso negar a existência de Deus, né? Como eu posso negar a existência de Deus e ao mesmo tempo me reúno com os meus amigos, né, todos os dias para falar de Deus? Olha só que incoerência, né? Que a conta não fecha. Eu falo de Deus, né, todos os dias, juntamente com os meus amigos, com hora marcada e tudo, né? Então, meus irmãos, o mínimo de raciocínio, né? O mínimo de raciocínio já percebe um grande erro nesses senhores, né? Muitos né, de barba branca, né, cabelos brancos, estão lá todas as noites, aquele grupo, falando de Deus, né? Falando de Deus, falando das coisas de Deus, falando da igreja e por aí vai, né? Vendo de Deus. Eu fico impressionado com isso. O sujeito está vivendo, né, de Deus, literalmente, né? Ganhando o seu pão, falando de Deus. Todos os títulos, né, dos vídeos dessa turma fala de Deus, né? Fala de Deus, fala da religião. Então, veja, meus irmãos, se não parece, né? Se não parece um interesse, né? Se não tem, né, um interesse por trás disso, o interesse de viver, né? O interesse de ganhar a bolacha, falando, né, de Deus, falando mal, né, mas falando de Deus. Impressionante, impressionante. A que ponto o ser humano chegou, né? A que ponto o ser humano chegou? Olha, vamos falar de Deus, vamos negar Deus, né? Vamos negar Deus.
para a gente viver disso. Então, Deus é bom ou não é, né? Deus é bom, né, o tempo todo. Então, meus colegas, né, ateus militantes, sejam gratos também a esse Deus. Sejam gratos a Deus, porque se vocês estão se reunindo todo dia para fazer lives, né, para falar de Deus, né, e da sua igreja, vocês só estão fazendo isso porque Deus é uma realidade, né? A igreja é uma realidade. Porque jamais, no contrário, jamais você iria, né? Vocês iriam, né, perder o tempo de vocês, né? Então, quer vocês, né, assumam, né, a existência de Deus ou não, mas não tem como, né, escapar de Deus, né? Vocês se juntam, né, todo dia para falar de Deus. Para falar de Deus. Ninguém faz isso com aquilo que não existe, né? Vocês não seriam tão loucos a ponto de se reunirem todos os dias para gastar ali o seu tempo para falar de algo que não existe, né? Vocês não são tão loucos assim. Beleza, meus irmãos? Então essa reflexão que eu deixo. E essa pergunta, né? E essa pergunta, se Deus não existisse, o que vocês estariam fazendo, né, agora? Se Deus não existisse, o que vocês, né, estariam fazendo agora? Fica aí, né, essa reflexão. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixe aí o seu comentário, divulgue aí essa mensagem com outras pessoas, porque é muito interessante, né? É muito bacana a gente trocar essas ideias, né? Já que os ateus militantes, né, falam de Deus tanto, vivem de Deus, mas não são gratos a Deus, né? Não são gratos a Deus. Isso é uma loucura. Eles não são gratos a Deus. Então é isso aí. Repito mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilha aí com os seus amigos, deixa aí um joinha para fortalecer aí o nosso canal, né? Muito obrigado e fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus.